Olá, queridos, que Deus abençoe a todos aí, derramando uma nova unção a cada dia. Que bom que nós estamos reunidos mais uma vez, mais um dia que nos deu, Senhor. Esse tem sido assim a minha oração diária, uma oração de agradecimento. Agradecendo ao nosso Deus por cada dia de vida, por cada momento em que nós estamos tendo a oportunidade de acordar, levantar, andar, e assim sendo, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Ontem, domingo, tivemos dois cultos maravilhosos, onde nós tivemos pela manhã uma ministração comigo e à noite o pastor Gilberto esteve ministrando também lá no nosso tempo sagrado, na reunião da noite. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos que estão nos acompanhando fielmente pela live, sempre assistindo as nossas lives aí. Eu agradeço a Deus pela sua fidelidade, porque na verdade estamos assim muito empenhados e estamos dando tudo de nós nessas lives para manter vocês aí ativo na presença de Deus. Algumas pessoas já estão chegando para aqui para a glória de Deus. Nós já temos aqui a Rayane, nós temos a nossa querida Rosângela. Chegou também aqui a nossa querida Elisângela, junto com Edmar. Ricardo também já se faz presente. Gabriel com saudade, amigo, tá precisando aparecer, hein? Pastor Paulo também já chegou por aqui. E nós vamos, assim, ao longo dessa programação, o nosso querido Ricardo já está conosco, a querida amiga da recepção, Edir. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Eu quero agradecer a Deus pelo domingo maravilhoso que nós tivemos. Nós tivemos um domingo maravilhoso, uma palavra poderosíssima da parte de Deus. E eu quero ficar ainda nesta palavra, como eu tenho feito, né? No domingo Deus dá uma revelação e durante a semana a gente continua aqui amadurecendo aí as palavras. Já chegou por aqui também o Paulo Coutinho também, que Deus abençoe você, amigo, em nome de Jesus. E no domingo, então, eu estive recebendo de Deus uma revelação a respeito da importância da oração. Queridos, eu quero incentivar você, e eu quero começar aqui pelos pastores, né, do nosso ministério, para que a gente aborde mais esse tema de oração aqui ao longo desta semana. Por que isso? Porque sábado agora é o último sábado do mês e nós vamos ter seis horas de oração. Isso é uma marca da nossa igreja. Já tem um tempo em que nós fazemos esse propósito de oração. Porém, quando entrou esse processo de pandemia, nós demos uma recuada nesse propósito de oração. Mas agora é hora de voltar, principalmente porque se Deus não trouxer, meu irmão, uma solução para esse problema, quem vai trazer? Não é verdade? Então, sábado, nós 6 horas de oração. A partir das 6 horas da manhã, nós vamos ter um intercessor. E a cada hora, então, vai ter um intercessor ali, um rendendo o outro, um entra às 7, outro entra às 8. E assim nós vamos até ao meio-dia. Vai ser um tempo precioso de oração da parte de Deus para a nossa vida. Então, aqui estamos nós para agradecer a Deus por mais uma vez podemos estar aqui voltando a esse propósito. Porque, na verdade, o que Deus começou a falar conosco neste domingo a respeito de oração foi algo muito tremendo, muito poderoso, algo que ainda está batendo, martelando forte no seu coração, assim como no meu também. Então fica aqui o meu pedido para você, prepare o seu coração para que juntos possamos estar neste sábado, a partir das 6 horas da manhã, tá? E eu quero pedir aos intercessores, mantenham as portas da igreja abertas. Quando eu digo as portas abertas, eu digo o portão principal.
Abra a igreja. Vamos abrir o portão principal, vamos deixar só as portas de vidro ali encostadas, mas cada intercessor, neste sábado, quando estiver ali, porque o propósito é justamente isso, orar pela essa nação, orar pela cidade, orar pelas pessoas. Então nós vamos, a partir das 6 horas da manhã, estar com a igreja aberta, sim, num ato de fé. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. E eu estou fazendo um estudo que, ainda dentro desta visão de oração, eu acredito que não dê tempo de eu compartilhar com vocês aqui hoje todo esse estudo. E eu quero falar aqui motivos, o que temos que fazer para ter a nossa oração respondida. Essa deve ter sido assim uma pergunta que deve ter passado aí pela cabeça de algumas pessoas. Poxa, o que eu tenho que fazer para ter a minha oração respondida? Porque não é possível. Eu estou na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10 anos. E eu não tenho assim visto as minhas orações sendo respondidas. Não tenho visto isso. Está aí então de repente uma pergunta que possa estar passando pela cabeça de algumas pessoas, tá? O que eu faço para ter as minhas orações respondidas por Deus? Porque talvez você seja uma dessas pessoas que está na igreja, mas não tem milagre para contar, não tem uma bênção para contar, não tem testemunho para contar. Irmãos, não é só testemunho de livramento não, gente. Eu fico feliz quando eu ouço testemunho de livramento, que Deus deu livramento. Deus tem nos dado livramento. Mas testemunho, ele não envolve só livramento. Testemunho é em todas as áreas da nossa vida. É familiar, é sentimental, é financeira. É todas as áreas. Todas as áreas. Então uma pessoa, ela às vezes não tem testemunhos para contar em outras áreas. Você nunca parou para se fazer essa pergunta? Por que você às vezes só testemunha de livramento? Sabe? Eu gosto às vezes de conversar, apesar de nesse momento a gente não estar podendo conversar, mas às vezes eu parava para conversar um pouco com a nossa querida Rosângela, e ela sabe disso, não sei se ela está online ainda, mas a gente se lembra de um período de conversa nosso ali, às quartas-feiras pela manhã, e ela sempre tem um testemunho para contar. Sempre tinha um testemunho. Eu me lembro que a última vez, agora aqui, pelo esse período de pandemia, Deus deu uma palavra através da live, ela recebeu aquela palavra, e logo depois ela foi. E então ela se posicionou de acordo com aquela palavra que ela recebeu. E dias depois ela estava contando o testemunho, o impacto daquela palavra na vida dela, o florescer de um testemunho por conta de uma palavra. Então a minha pergunta é: por que algumas pessoas não têm testemunhos para contar? Por que isso acontece às vezes? Por que algumas pessoas só contam, me desculpe, eu não estou criticando, tá? Por favor, não entenda desse jeito. Eu não estou criticando, mas o que eu estou falando é justamente sobre algumas pessoas que às vezes estão ficando sem resposta de Deus. Já chegou por aqui nosso Paulo Coutinho, como já disse, Guilherme Santos, pastor Gilberto também já está conosco, Dona Alda Custódia, Denise Santos, Deus seja louvada. Ah, Rosângela botou aqui, estou aqui. Ainda bem que você está aí, firme e forte. Dona Alda, glória a Deus pela sua vida. Mas eu quero pegar um pouquinho também
hoje nessa condição. Será que Deus é Deus que só abençoa com testemunhos de livramentos? Será que Deus não responde outras orações? Nossa querida Glória Maria também já está conosco. E eu estava pesquisando isso. Como nós estamos em uma semana de oração, já estamos com todos os pastores para a glória de Deus. Pastor Gilberto, Pastor Paulo, Pastor Denilson já estão online. Quero pedir aos senhores pastores, de acordo com a vontade de Deus e a direção do Senhor sobre a vida de vocês também, que as lives desta semana sejam abordadas aí esse tema tão poderoso que é a oração. Vamos, durante toda esta semana, falar sobre isso, porque sábado nós vamos com 6 horas de oração. Então vamos trazer aqui direção de Deus para as pessoas, para que eles possam praticar oração durante a semana e também lá no tempo sagrado, neste sábado, a partir das 6 horas da manhã. Mas voltando a falar sobre essa palavra, essa visão que nós estamos tendo em relação à oração, e por que algumas pessoas só contam o testemunho de livramento, não contam o testemunho financeiro, não contam o testemunho de vida familiar, não contam o testemunho de cura, não conta outros testemunhos. Eu tenho uma resposta para isso também. E por que a pessoa só conta testemunho nessa área de livramento? Porque nessa área ela crê muito no Senhor. Nas outras áreas, talvez ela não esteja crendo. Eu quero falar com vocês sobre 5 coisas que são necessárias para ter a resposta de Deus nas orações. E a primeira coisa eu acabei de falar agora. Qual é a primeira coisa? Crer. Vamos ver isso? Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7. Nós não vamos aqui nos prender muito em alguns textos, porque eu quero levar esse estudo até domingo. Então os pastores vão ter outras direções para pregar, outras revelações, mas hoje eu quero abordar aqui com vocês 1 ou 2 temas, no máximo, desses 5 temas que eu recebi aqui numa direção de Deus para falar com você. Primeiro tema é o que nós vamos ler, está em Mateus capítulo de número 7. Segundo tema que nós vamos abordar aí, eu não sei se vai ser hoje ou na quarta, ou enfim, ao longo aí das transmissões aqui, vai ser obedecer. Para ter suas orações respondidas, você precisa obedecer. Terceira coisa que você precisa para ter as suas orações respondidas: aceitar a vontade de Deus. Quarta coisa, usar o nome de Jesus. E quinta e última coisa, não duvidar. Então, durante toda esta semana, seja hoje, ou seja quarta, ou seja até o final do domingo agora, desse último domingo do mês, eu quero ficar aqui nesta linha de oração, e os pastores têm toda a liberdade para procurar outros temas, mas eu vou ficar aqui nessas 5 coisas que eu creio que, se você entender e praticar, você terá as suas orações respondidas pelo Senhor. Amém, queridos? Então vamos à primeira coisa que é importante demais para ter resposta de Deus em outras áreas. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7 também, quando ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Estamos falando hoje da primeira coisa que é necessária para poder receber a resposta de Deus. E a primeira coisa é qual, pessoal? Crer. Se uma pessoa crer, ela faz o quê, pessoal? Ela pede. Agora, se uma pessoa não crê, ela não pede. Por isso que esse tema vai ser interessante, esse tema de oração que nós vamos ter ao longo desta semana,
ele vai ser interessante, ele vai ser poderoso, vai instruir você de uma maneira grandiosa. Por quê? Porque nós vamos levar você, pelo menos aqui, alguns pilares na direção pessoal aqui de Deus para comigo, na direção pessoal para com o pastor Paulo, pastor Denilson, pastor Gilberto e assim sucessivamente. Deus vai usar a nossa vida ao longo desta semana para trazer revelações e direção de Deus para a vida de vocês, para vocês terem mais testemunhos para contar. Eu me lembro que ontem, na mensagem de domingo, o Senhor Deus deu uma revelação gostosa. E nesta revelação, ele disse o versículo que falava justamente, Jesus disse assim, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quando eu e você estamos progredindo, estamos glorificando o Pai. Quando nós estamos abordando aqui hoje 5 pilares que eu considero aqui principais para ter as suas orações respondidas, ele diz aqui, olha, em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7, diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e o quê? Abri-se-vos-á. Queridos, preste atenção. Primeira coisa que este versículo ensina para mim, o que, pessoal? Pedir. Quando eu peço, dar-se-vos-á. Buscai. Olha o que ele está dizendo. É necessário que haja o que, pessoal? Um envolvimento. É necessário que haja uma conexão da pessoa com Deus. Buscar a Deus. E isso nós fazemos claramente o quê? Através das nossas orações e do jejum. Lembra da palavra domingo? Eu preguei que Jesus só jejuou uma única vez, que foi o período que ele foi para o deserto. Mas orar, ele orava todo dia. Todo dia Jesus orava. Porque a oração é a conexão que existe do homem a Deus. Já está conosco a nossa querida Beatriz Santos. Que Deus abençoe a sua vida, querida, em nome do Senhor Jesus. Bem, falando ainda desta visão, eu quero citar para vocês uma mulher na Bíblia que explica todo esse versículo. Primeiro versículo de número 7 diz assim, pedi. Deixa marcado, por favor. Você pode fazer isso? Deixe marcado Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7. E vamos agora conhecer uma mulher que teve todas as qualidades desse versículo na vida dela. E que mulher é essa? Uma mulher que, porque aplicou esse versículo de uma maneira sem nem mesmo saber da existência dele, porque esse versículo foi revelado por Jesus muitos anos depois, mas essa mulher já teve um entendimento. Essa mulher, ela já teve uma visão de que para ser respondida por Deus, precisava pedir, precisava buscar e precisava bater na porta. É essa, pastor? 1 Samuel, capítulo de número 1. Deixe marcado aí, porque se necessário for, a gente volta aí. 1 Samuel, capítulo de número 1. Versículo de número 9. De que mulher nós estamos falando? É claro, nada mais e nada menos da mulher que foi abençoada para gerar um dos maiores profetas da Bíblia. E quem é esse profeta? O profeta Samuel. Em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9, vamos ver se essa mulher não se encaixa no versículo de número 7 do capítulo de número 7 de Mateus. Você já pegou? Está comigo? Vamos juntos? Vamos na mesma fé? Diz assim, então, olha. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote,
estava assentada em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, primeira coisa que Ana faz é o quê, pessoal? Ela orou. A Bíblia diz que Ana estava atribulada. Quantas vezes eu e você estamos atribulados e ficamos apenas atribulados? Não nos posicionamos, não oramos, não choramos diante de Deus, não colocamos os nossos pedidos diante de Deus, choramos apenas por desespero. A Bíblia diz que antes dessa mulher chorar, ela teve uma atitude. Ela foi no templo. Lembra do versículo de número 7? Buscai, acharei, batei, abri-se-vos-á, pedi, recebe. Essa mulher ela começa a ter essa mesma atitude. E no versículo de número 9 que nós estamos, versículo de número 10, diz que ela diz assim, olha, ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A Bíblia diz o que, pessoal? E votou um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares e de mim te lembrardes, e da tua serva não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará o que, pessoal? Navalha. O que esse texto revela para mim? Ela bate na porta e vai aonde? No templo aonde o sacerdote estava. Ela pede, mas ela pede a quem? A Deus. Ela pede ao Senhor. Ela busca a presença de Deus em oração. Ela faz um voto a Deus. Nesse voto ela diz, se o Senhor me der um filho varão, eu vou dar ele para o Senhor. O voto dela era específico. Quero falar com vocês. Ela não estava pedindo livramento, não, irmão. Ela não estava pedindo cura de enfermidade, não. Ela não estava pedindo para o marido, não. Ela fez um pedido específico. E qual foi o pedido dela? Eu quero um filho e esse filho tem que ser homem. Se vier uma mulher, vai ser minha. Mas se for homem, varão, eu dou ao Senhor. Eu entrego ele para o Senhor. Olha o pedido dessa mulher. Olha a determinação dela. Então, quando eu comecei a falar com vocês hoje aqui, será que Deus só responde a oração de livramento? Se Deus respondeu a oração desta mulher, ela pediu, ela foi clara nas palavras dela. Ela disse, eu quero um filho e eu quero um filho homem. O senhor está entendendo? Se vier mulher, vai ficar para mim. Mas se vier homem, eu dou para o Senhor. E vamos supor, então, pense comigo, queridos, que o primeiro filho viesse uma mulher. Ela teria que dar a Deus, sim ou não? Não. Segundo filho, uma mulher, de novo. Terceiro filho, outra mulher. Quarto filho, 5 filhos, outra mulher. 5 mulheres. Então ela não teria que dar nada a Deus. Mas ela foi específica. Ela disse, se o Senhor me der um filho homem, eu darei ele ao Senhor. Ele será servo do Senhor. Sobre a cabeça dele não passará navalha. E ele será nazireu. Ela foi respondida. Porque o pedido dela foi específico. Ela pediu um filho homem. E depois que ela teve esse filho, depois que ela desmamou a criança, que a criança já andava, que a criança já podia ficar no templo sozinho, ela fez o quê? Ela entregou a criança como uma oferta.
Existe um ato profético agora, nesse momento aqui, e uma revelação de Deus para a sua vida, se você entender isso. Que revelação é essa, pastor? Pare de tratar seus filhos como seus e entregue ele para o Senhor. Entregue para Deus. Ela disse assim: se o Senhor me der um filho homem, eu entrego para o Senhor. Queridos, eu não sei se você conhece a história de Ana, mas por causa do nosso tempo, como eu acabei de falar aqui, eu não posso prosseguir. A Bíblia diz que Ana, depois de Samuel, aquela mulher que não tinha filho, aquela mulher que era estéril, aquela mulher que já estava avançada também na sua idade, a Bíblia diz que depois de Samuel, ela teve mais 5 filhos, homens e mulheres. Queridos, Deus não é Deus que responde oração só de livramento. Não, você está me ouvindo? O que você está precisando? Seja específico. Faça como Ana. Vai para o templo. Vai orar ao Senhor. Vai buscar a presença de Deus. E Ele vai conceder o desejo do seu coração. 5 pilares que nós vamos estudar. Na quarta-feira à noite eu vou estar ministrando novamente. E aí então eu vou falar sobre mais alguns. Hoje eu falei com vocês apenas um. Não dá tempo de prosseguir. Mas crer é o primeiro pilar que nós precisamos para ter as nossas orações respondidas. Lá em Mateus 7 diz o quê? Que pedires, crendo, recebereis. Que bate, a porta se abre. Comece a se posicionar. Seja específico nas suas orações e você vai viver resposta de Deus em outras áreas da sua vida. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui agradecer ao Senhor por tamanha revelação. Não somos dignos de tanta revelação assim. Mas o Senhor que usa a nossa vida como instrumento e que sabe que essas pessoas que estão do outro lado precisavam ouvir isso, o Senhor então me abençoa e me use. E olha, eu quero te agradecer por usar a minha vida, usar a vida dos pastores, para a gente poder transmitir a tua palavra. Mas agora, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, ajuda-nos na nossa pequena fé, Senhor. Ajuda-nos a crer até o final da caminhada, Senhor. Pois a tua palavra diz que precisamos pedir, precisamos buscar. Por isso que esta semana estamos voltados para a oração. Porque o segredo é esse. Oração é o segredo. Obrigado, Deus. Que sábado agora possamos estar em um tempo precioso ali em oração na tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Rua Abílio José de Matos, 1721, bem em frente à antiga Rua da Festa da ATM. Quarta-feira, 8 da manhã, pastor Paulo César estará ministrando a palavra. Às 19h30, eu me faço presente ministrando a palavra de Deus também para vocês. Amanhã, 8 horas da noite, um dos nossos pastores estarão aqui ministrando para você e abençoando também a sua vida. Um forte abraço à nossa querida Fabiola, que chegou por aqui. A Bárbara, deixa eu ver se chegou mais alguém por aqui. Ok, Beatriz. Que Deus abençoe a todos, derramando uma nova unção a cada dia. E lembre-se, Deus não abençoa a gente apenas com um livramento, não, tá? Ele tem outras bênçãos para a nossa vida. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, tchau.